Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 25 de junho, uma sexta-feira quente que pode colocar o governo nas cordas com os aguardados depoimentos do deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde da CPI da Covid. O Palácio do Planalto sentiu cheiro de fritura e, de acordo com os jornais, vai começar a espanar. Integrantes da cúpula da Polícia Federal não encontraram qualquer inquérito instaurado sobre Covaxin. Ruim para Bolsonaro, que declarou que tinha mandado instaurar investigações a respeito disso. Os governistas dizem que Bolsonaro repassou ao ex-ministro Eduardo Pazuello as suspeitas lançadas contra a compra da Covaxin. A edição brasileira do jornal É o País informa que o caso empareda o governo Bolsonaro e tem dia D na CPI da Covid nessa sexta-feira. A Folha destaca na sua manchete da primeira página que o governo está acuado e Bolsonaro avalia desistir da compra da Covaxin. Para piorar, o Globo mantém a ofensiva e dá como notícia principal o fato de que o documento citado pelo ministro Onyx Lorenzoni como falso e revelado por Miranda está registrado no sistema de informática da pasta. O Valor reporta que a CPI apura o elo entre Covaxin e o ex-ministro Eduardo Pazuello. O presidente está encalacrado, como se não bastasse. A pesquisa publicada hoje pelo Estadão, a manchete de primeira página, mostra Lula com o dobro da intenção de votos do presidente da República. Ele pode vir a ser eleito no primeiro turno. Lula tem 49%, Bolsonaro tem 23% das intenções de voto na corrida de 2022. Aponta o IPEC, daquela diretora que criou um novo instituto depois da dissolução do IBOP. O presidente confirmou ter se encontrado em março com o tal deputado Luiz Miranda. Bolsonaro, porém, negou as suspeitas levantadas pelo deputado e disse que quem buscou armar isso daí vai se dar mal. O painel da Folha noticia que líderes dos partidos, movimentos sociais e deputados decidiram, e nós assinamos isso, apresentar na quarta-feira, dia 30, próxima semana, o chamado super impeachment, o super pedido de impeachment contra Bolsonaro, que reúne mais de 100 requerimentos feitos pelas siglas e grupos das oposições e dos parlamentares. Nós participamos desse movimento desde o início, vocês lembram, com os líderes no Congresso, líderes na Câmara e o líder da oposição no Senado, senador Randolfo Rodrigues. Estamos juntos, 5 lideranças dos partidos de oposição e da minoria no Senado e na Câmara, há muito tempo trabalhando nesse mega pedido de impeachment que, na verdade, junta todas as coisas que foram colocadas até agora, são mais de 100 pedidos de impeachment separados, num pedido apenas só. A cada instante vão surgindo mais detalhes cabulosos dessa operação da compra da vacina indiana, desvelando esse novelo, nesses fios que começam a surgir e vão sendo desembaraçados. A Folha revela, por exemplo, que a empresa enrolada nessa operação, chamada Precisa, citou pressão de países e apresentou oferta válida por um dia, o que levanta suspeitas na hora de vender Covaxin para o governo. Esse novo escândalo envolvendo o governo Bolsonaro é tema também das principais revistas semanais que estão dedicando suas capas à denúncia de corrupção envolvendo o governo e a queda do ministro do Meio Ambiente, cuja saída também continua repercutindo na imprensa internacional. De novo, estamos falando de 2 esquemas de corrupção gigantescos no governo, finalmente denunciados. O do ministro do Meio Ambiente com aquelas madeireiras, né? E esse da Covaxin, que significa super mega faturamento do preço das vacinas para favorecer uma empresa amiga do governo. Sobre a passagem de Bolsonaro no Rio Grande do Norte, mais uma vez lamentar que o presidente da República insista em negar a necessidade do uso de máscaras. E pior, ainda foi mostrado de Jucurutu e de Pau dos Ferros para o mundo inteiro, gesticulando para uma garotinha
de 10 anos pedindo que ela retirasse a máscara antes de declamar um cordel em homenagem ao presidente, num microfone sem higienização, que havia circulado de boca em boca anteriormente no palanque das autoridades. Depois, não contente com isso, segurou um garotinho que usava máscara e arrancou a proteção ostensivamente, como para mostrar, é assim que tem que ser comigo, uma atitude, além de prepotente e imbecil, que demonstra a teimosia maldosa mesmo desse irresponsável que nós temos no comando da nação. Por que é que ele insiste em tirar o valor de uma proteção que foi reconhecida universalmente e que é tão barata e tão simples, apenas por implicância, apenas por maldade, por querer realmente mostrar que tem razão com essas estupidezes que ele inventa a respeito de vacina, a respeito do Covid e a respeito agora do mais básico dos cuidados, que é usar máscara, e que está todo mundo seguindo sem discutir nada. Ele, apenas ele, continua insistindo com isso e obrigando as pessoas que estão em volta dele a tirar a máscara o tempo todo, como se estivesse afrontando essa regra só pelo gosto de afrontar ou mesmo por querer que as pessoas se contaminem, que essa pandemia se prorrogue cada vez mais pelo Brasil, o máximo de tempo possível, matando pessoas. É por isso que a gente se refere a ele como genocida, porque essa é uma atitude de genocida, uma pessoa que deliberadamente faz coisas para matar mais gente. E com isso, não sei, imaginar que ganha politicamente com alguma coisa, que estica a desgraça, que mantém as pessoas reclusas ou com medo. Não sei qual é a ideia, a gente está tentando descobrir, inclusive na própria CPI. Para completar as mentiras e os ataques à governadora Fátima por conta da obra de Oiticica. Essa é uma das obras mais importantes da história das obras hídricas do estado do Rio Grande do Norte. E pela qual Fátima tem lutado e conseguido, e a gente é testemunha disso, todos são testemunhas disso, tem conseguido imensos progressos desde quando era deputada e senadora e agora como governadora. Não sossegou um minuto sequer enquanto não conseguiu as conciliações, a retomada das obras e agora a consolidação da sua finalização, que já se encaminha. A obra está praticamente no fim. E o governo do estado agiu diligentemente durante todas as horas e anteriormente ela como eu disse, como parlamentar, atuando para manter o fluxo das transferências federais, para fazer as complementações por parte do governo e o tocar da obra, que envolve várias questões complicadas, remoção de pessoas, construção de uma vila, sítios arqueológicos que têm que ser resgatados, enfim, uma obra super complexa que agora está no fim. E os ministros que disputam a semifinal oposicionista pela cadeira do Senado, achando que o Senado é lugar para se aposentar ou para passar 8 anos tocando negócios privados em São Paulo ou em Miami, voltaram ao ataque em cima dessa questão de Oiticica. Os dois mentem descaradamente quando dizem que a governadora Fátima permitiu o remanejo dos recursos de Oiticica para pagar outras contas. Não é nada disso. O que aconteceu foi o seguinte: em 2019, no início do governo dela, a Justiça bloqueou parte dos recursos do convênio da obra de Oiticica para quitar, olhem só, dívidas com fornecedores deixadas, sabe por quem? Pelo pai do ministro Fábio Faria, que agora vem falar isso. Robson Faria, o ex-governador, mal perdedor, que abandonou o governo do estado ao perder as eleições e não pagou quem devia, nem as folhas, 4 folhas atrasadas, nem os credores do estado, os fornecedores, prestadores de serviços que são contratados pelo estado normalmente. Deixou o Rio Grande do Norte afundado em dívidas. E o que aconteceu? Quando ela assumiu, como os processos estavam girando na justiça, a justiça foi lá, rastreou as contas do governo, coletou o dinheiro e bloqueou. Nesse dinheiro bloqueado estavam 19 milhões que tinham sido repassados pelo governo federal para a obra de Oiticica. O próprio STF reconheceu esse erro, porque é ilegal, a justiça não pode bloquear repasses de convênios federais para obras. Então isso foi reconhecido pelo próprio STF, só que foi depois, então a verba já tinha sido entregue pela Justiça Comum aos fornecedores, a quem Robson ficou devendo. Mesmo assim, a governadora já fez um acordo com o próprio ministério do ministro Rogério Marinho, e ele sabe disso, para recuperar esse recurso
apesar de não ter nada a ver com esse bloqueio, ela não tinha decisão sobre isso, e esse acordo estabeleceu a quitação disso para a data final da obra. Portanto, ela não está devendo nada e não está obrigada a repassar nada nesse tempo todo, mas está fazendo um plano, inclusive, para que isso seja reposto gradualmente, mesmo antes do final da obra. Rogério Marinho e Fábio Faria sabem disso perfeitamente, isso está nos documentos. Falar em palanque é fácil, mas está nos documentos o contrário do que eles dizem. Eles sabem que foi a justiça que bloqueou e eles sabem que já foi feito um acordo entre o governo do estado e o governo federal para recolocar esse dinheiro lá. Não há nenhum problema, nenhum estresse quanto a isso. Mas gostam de distorcer os fatos para atacar a Fátima gratuitamente. Ou melhor, não é bem gratuitamente, a gente sabe por quê. Politicagem. Que a governadora não tem o que falar, ninguém tem o que falar da atuação da governadora neste caso. A gestão dela tem conduzido diligentemente todas as ações relativas a essa obra do ETSICA. Então é o seguinte, vamos combinar que a gente tem que sempre ouvir todos os lados de uma situação, mesmo quando a gente simpatiza mais com um lado do que com o outro. A gente tem que decidir com a nossa própria inteligência. Quem tem provas documentais, quem coloca o argumento mais racional e os detalhes do fato sobre o que diz. É disso que se forma a opinião e a visão justa das coisas. Bom descanso, bom fim de semana a todos. Tchau.